Boa tarde. Bem, em primeiro lugar, devo pedir desculpas em nome do presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil, presidente Otávio Brandelli, que não pode estar aqui presente. Ele esteve muito próximo do aeroporto quando foi contatado pelo Ministério, que solicitou para permanecer no Brasil para ter algumas reuniões importantes. Como vocês sabem, o Brasil passou por eleições presidenciais. Neste momento, há mudanças normais e o presidente permaneceu sob pedido do ministro. Gostaria também de agradecer aos organizadores do evento, ao Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, na pessoa do diretor executivo, o ministro José Gomes Temporão, e ao Ministério da Saúde da Argentina. Quero também manifestar minha satisfação pessoal por estar aqui, representando o INPE do Brasil num evento internacional importante, que trata sobre um tema muito complexo e, ao mesmo tempo, estratégico para todos os países, para países desenvolvidos e menos desenvolvidos. A convivência entre os direitos fundamentais no Brasil são constitucionais: o direito à saúde, o direito à livre iniciativa e propriedade privada, incluída ali a propriedade intelectual. Esse é um desafio muito grande. Por eu não considerar que é o foco da apresentação, eu não vou entrar nos conceitos de cada um dos direitos. Gostaria de destacar que, como assessor internacional da presidência, há alguns anos, eu venho acompanhando as discussões internacionais. Eu trago aqui esta questão, como já foi dito aqui, é muito discutido regionalmente, lateralmente, bilateralmente. Os países buscam assegurar o acesso da população à saúde e buscar também adotar as medidas necessárias para garantir o acesso, mas ao mesmo tempo também buscam preservar os direitos de propriedade intelectual, que de certa forma constituem um incentivo para a inovação de produtos e processos relacionados. Eu citaria alguns tratados que já foram mencionados. O acordo ATPIC da OMC, que estabelece que os membros, ao formular leis e regulamentos, poderão adotar as medidas necessárias para proteger a saúde pública e a nutrição da população, ou para promover o interesse público em setores de importância vital para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, sempre que as medidas sejam compatíveis. A Declaração de Doha, relativa ao acordo sobre os ATPIC e a saúde pública, 2001, que reconhece que a ATPIC não pode ser utilizado para impedir os Estados-membros de ter medidas de proteção da saúde pública e promover o acesso aos medicamentos para todos, fazendo uso das flexibilidades previstas no acordo. Vou citar os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 2001, que incluem, entre eles, a melhoria da saúde materna e o combate da AIDS, malária e outras doenças, e fornece o acesso e busca proporcionar o acesso a medicamentos essenciais com preços acessíveis nos países em desenvolvimento em acordo com as empresas farmacêuticas. Também a Declaração dos Direitos do Homem, em que toda pessoa tem o direito à proteção dos interesses morais materiais que correspondam em razão das produções científicas, literárias ou artísticas de que for autor.
e a agenda na OMP, a Agenda para o Desenvolvimento de 2007, que enquanto nas recomendações determina o apoio dos objetivos no âmbito do Sistema Nacional das Nações Unidas, incluindo os conteúdos na Declaração do Milênio. E no final, há já muito debate da estratégia global sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual da OMS, que reconhece que os acordos de propriedade intelectual contêm flexibilidade que podem facilitar a melhoria do acesso a produtos sanitários nos países em desenvolvimento. Como eu disse, o Brasil desenvolveu sua política de saúde baseada em acesso facilitado e universal à sua população, em particular a tratamentos e medicamentos contra doenças graves como AIDS, malária e outras. Isto é que o programa contra a AIDS de 1980, se não me engano, foi tão importante, tão impactante que tem se tornado a nossa política de Estado. E também o governo busca incentivar a produção local de medicamentos genéricos com a criação de laboratórios nacionais, centros de pesquisa e desenvolvimento e parcerias com iniciativa privada, parcerias para desenvolvimento produtivo de maneira de reduzir a dependência externa e aumentar a capacidade tecnológica endógena e reduza o custo das compras governamentais de medicamentos. É importante dizer que no Brasil as políticas de ciência e tecnologia e também a política industrial estão alinhadas com a política de saúde. E como resultado desse alinhamento foi criado o Complexo Industrial de Saúde, que busca incorporar nos seus objetivos nas dimensões da saúde, ciência e tecnologia e desenvolvimento por meio de uma articulação dos órgãos e programas de governo federal, visando a criar um âmbito internacional propício ao desenvolvimento. Devo destacar que o Complexo Industrial de Saúde é um órgão colegiado composto por vários ministérios e órgãos públicos, entre os quais o INPE é um deles. Nesse sentido, alinhado com a política de Estado, o INPE estabeleceu a priorização de seu exame de pedido de patentes farmacêuticas para produtos, processos de interesse e indicados pelo Ministério da Saúde. O esforço do governo é relevante para o aumento da produtividade do INPE e para que possa contribuir efetivamente com a inovação nacional. Assim sendo, passando pela propriedade industrial e como o INPE funciona nesse sistema, o governo percebeu a necessidade de adotar condições meios suficientes para examinar pedidos de patentes e outros direitos com eficiência e qualidade. E, ao mesmo tempo, utilizar suas capacidades para divulgar entre os potenciais usuários do Sistema Nacional os conhecimentos sobre o funcionamento do sistema de propriedade industrial e seus impactos. Além disso, também busca facilitar o acesso à informação tecnológica contida nos documentos de patentes, nos pedidos de patentes, que, na verdade, é o estado da arte que é fundamental para a criação e a inovação de novos produtos e processos. Apesar de todos os esforços que o governo está fazendo, a situação atual do INPE
é grave. O tempo de exame de áreas estratégicas, como, por exemplo, fármacos, está em 12,3 anos. E os pedidos encontram-se com um tempo de exame de 10 anos ou mais. Além disso, na nossa lei, na lei de propriedade intelectual, temos um artigo, o artigo 40, que determina que o prazo de vigência de uma patente de invenção não será inferior a 10 anos. Isto é, que se nós tomamos como exemplo o tempo que demora de 12 anos para um fármaco, a patente, no final, terá sua vigência estendida em 2 anos, isto é, 22 anos. Como todos vocês sabem, a consequência dessa extensão é muito grave, é muito cara para a sociedade, porque impede o acesso a medicamentos concorrentes genéricos do mercado. Num caso específico de fármacos, a extensão compromete muito. Tem um peso muito grande na saúde, no acesso à saúde, a medicamentos mais baratos e também, do ponto de vista do governo, tem impacto, muito impacto nas compras governamentais. Então, o que nós tentamos fazer e o que estamos fazendo? O presidente, desde que assumiu a presidência do INPE no início de janeiro, fez um diagnóstico da situação. E foi feita uma proposta, propôs ao governo algo que foi aceito, um plano de redução do backlog, uma expressão que indica a quantidade de pedidos pendentes de exame. Nesse plano temos 3 desafios, 3 objetivos principais. Aumentar e muito o número de examinadores, isto é, a mão de obra. E nesse ponto, talvez, ao mesmo tempo, o mais importante é o mais difícil, porque atualmente no Brasil convivemos com uma concorrência desleal com a iniciativa privada, que oferece, eu tenho certeza que aqui acontece a mesma coisa, como em outros países da Unasul, que oferece melhores salários e melhores condições. Então, contratam os pesquisadores que pesquisam, pesquisadores que poderiam trabalhar para o INPE. Então, hoje temos uma dificuldade muito grande para atrair examinadores e também de mantê-los quando já estão dentro do nosso órgão. Há outro ponto que também é muito importante, que é investir em tecnologia. Com certeza possibilita e garante ou possibilita uma rapidez do processo. E também gera segurança jurídica, porque diminui os erros administrativos que podem provocar ações na justiça. E, no final, a melhoria e otimização do processo e procedimentos administrativos, diretrizes mais claras, mais simples, e que também tem um impacto direto na segurança jurídica dos direitos. Com isso, com essas medidas, nós esperamos, no final de certo tempo, que infelizmente não é um tempo breve, curto, reverter a tendência de crescimento do backlog. E num primeiro passo é conseguir manter em 10 anos de exame. E ali se enquadrariam no artigo, não se enquadrariam no artigo 40. E estimular o uso do sistema
através do acesso estratégico à informação tecnológica contida nos pedidos de patente. É um trabalho muito grande. É um trabalho de convencimento do INPE, do seu governo, a todos os governos. A propriedade intelectual, como vocês sabem, é uma questão transversal. E por ser uma questão, um assunto transversal, atravessa vários ministérios. E além de ser transversal, é complexo tecnicamente, sensível politicamente. Nosso trabalho é muito duro, mas temos muitas esperanças de conseguir, daqui a uns anos, reverter esse quadro. Agradeço muito a oportunidade e desculpem por falar o espanhol do Brasil, portunhol. Espero que tenham compreendido. Muito obrigado.